Agora sim, começando a gravação, né? Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí para a aula do Projeto Imigrantes. E daí, enfim, nós agora estamos com uma proposta um pouquinho diferenciada, além do ensino regular que já temos aí na Univel com os imigrantes de forma geral. A pedido de muitos alunos que se formaram aí no ano passado, queremos a continuidade dos estudos, então vem a proposta desta turma que nós estamos fazendo de modo online. Então, nosso objetivo aqui é ampliar um pouco a discussão, não vai ser uma coisa tão simplificada, focada só na comunicação geral. O nosso objetivo aqui agora, sim, já é trabalhar com outras questões da língua portuguesa, direcionar para as avaliações oficiais do governo brasileiro, para que seja como uma forma de uma revisão, de um estudo, de um aprofundamento. Então, eu quero falar um pouquinho a respeito disso, então, neste nosso vídeo, então, nesta nossa aula, para justamente poder direcionar principalmente para aqueles que querem continuar estudando aí, né, e se desenvolvendo, fazendo cursos, enfim, validando a sua certificação no ensino médio, todo esse procedimento. Então, nosso objetivo é dar uma orientação um pouco mais focada para essas avaliações oficiais, e daí, é claro, trabalhando a língua portuguesa, fazendo aí um pouco mais desse direcionamento, tá certo? Então, o seguinte, antes de qualquer coisa, de entrar em outros conteúdos, eu quero já falar sobre as avaliações que são propostas, tá? Então, antes das avaliações, deixa eu só fazer um comentário. Está aparecendo na tela de vocês a questão do Google Sala de Aula, né? Então, eu criei uma sala aqui para o Projeto Imigrantes. Então, nessa sala do Google Sala de Aula, quem quiser acessar por aqui, eu também vou disponibilizando os materiais, tá? Até para interagir com alguma atividade ou outra, é importante que, de repente, faça a adição nisso. Só para mostrar aqui bem rapidinho, clicando ali no Google Sala de Aula, aqui tem outras salas que eu tenho cadastradas, né? Vocês vão ter que clicar nesse mais aqui, só que precisa ter uma conta Google, né? Aí clica nesse maisinho, vai ser aqui participar da turma, e daí aqui vai ter que digitar o código da turma, tá? Então vai pedir um código, clicando já vai ter o acesso direto a esta sala de aula aqui, ó, que eu criei, Projeto Imigrantes para ter. Quando ele pedir código da turma, é exatamente isso aqui que vai ter que acessar, ó, RDDAQEP. Esse código aqui é importante para poder acessar, para todos que estão assistindo aí, que eu já coloquei no grupo da turma, né? Então, isso daí também é uma coisa importante aí para poder acessar, que por aqui eu vou disponibilizando os materiais, tá certo? Enquanto eu estou falando com vocês, também estou permitindo aí mais pessoas para poderem acessar também. Vamos lá. Então, essa daqui é a visualização da turma, mas independente se não conseguir acessar pelo Google Sala de Aula, no grupo do WhatsApp sempre eu vou passar as informações aí para vocês, tá bom? De tudo que está acontecendo no grupo, os materiais de apoio e tudo mais. Então, como eu estava falando antes, o nosso objetivo é trazer orientação para as duas principais avaliações do governo quando se fala de nível médio. Tem duas provas. A primeira que eu coloquei aqui na busca do Google, né? Que eu coloquei na busca do Google aqui, prova em seja, escrito dessa maneira. Dando uma busca simples aí no Google, vai aparecer aqui provas e gabaritos, vai aparecer de qualquer forma, que aparece que é do INEP, que é o Instituto Anísio Teixeira, que é assim, é o elaborador dessas avaliações oficiais. Aqui está provas e gabaritos, eu vou pegar aqui e clicar essa partezinha direto no Enseja, ó, seguindo aqui. Aí eu vou abrir essa parte dos editais. Na minha sala de aula ali, eu já coloquei o link, daí eu mando no grupo de WhatsApp também. E o que eu quero chamar a atenção agora é justamente para este edital que nós temos do Enseja, tá? Então, deixa eu abrir aqui o edital do Enseja. Esse link aqui, acho que até já vou fazer o seguinte, ó, abrindo, a internet agora não me ajuda, abrindo aí o link do Enseja, vamos lá, internet. Tá demorando um pouquinho. Eu já vou colocar esse link também, deixa eu clicar aqui, link do Enseja, edital. Opa, agora funcionou. Então, aqui, o que que é essa prova do Enseja? Essa prova do Enseja é uma prova para jovens e adultos validarem a documentação do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Então, daí tem que verificar certinho aqui a parte da inscrição. Aqui tem um texto, eu não vou ficar lendo tudo isso, mas é importante que aqueles interessados em participar, em validar a documentação, que deem uma olhada aí, é um texto um pouquinho mais longo, tá? Então, o Enseja
Cadê? Emancipação. Olha só, aqui essa partezinha eu vou ler. A participação no Enseja 2024 é voluntária, gratuita, destinado a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino, desde que tenham no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e no mínimo 18 anos completos para o ensino médio na data de realização do exame. Então, todos aqueles que têm 18 anos completos e que não concluíram o ensino médio podem fazer essa prova gratuitamente para poder validar o ensino médio, tá? Então, é importante verificar. Aqui já abriu o edital, mas ó, só falando aqui, o período de inscrições, aumentando um pouco a letra na tela, é de 29/4, então vai ser no final deste mês até o dia 10/5, ó, são só por 12 dias que teremos as inscrições abertas. Então tem que ficar bem esperto para não perder esse prazo de inscrição, tá? Para quem quer validar, aí fazer a prova do Enseja. Então até o dia 10 de maio, tá certo? Então essa prova, como eu falei, é uma prova de conhecimentos para poder validar o ensino médio. E daí o seguinte, ó, a aplicação da prova vai ser lá no dia 25 de agosto. O dia da prova, quem trabalha, às vezes vai ficar preocupado, o dia da prova cai num domingo, tá? E quando é para essas provas, até quem trabalha no domingo, uma prova importante dessas, eles têm que tentar dar uma negociada para poder ir, tá? Que daí isso daqui realmente é importante para poder validar. Reforçando, inscrição a partir do dia 29 deste mês, fica aberto só por 12 dias, e depois no dia 25 de agosto, que vai ser a aplicação da prova. Então, agora, toda segunda-feira, até lá, por 1 hora e pouquinho, tempo de aula, eu vou trazer direcionamentos aí das questões dessa avaliação, tá certo? E daí, olha só, aí a prova vai ser o dia inteiro fazendo prova, de manhã a 1 e depois das 2h30 até as 8 da noite. Então, são 4 provas, tem várias matérias. Então, assim, importante mesmo, é um dia que vai ser o dia inteiro só fazendo prova, né? Então, por isso tem que se preparar bem para poder fazer esse exame, tá certo? E daí, enfim, aqui tem várias informações, né, sobre horário, sobre documentação, tudo isso. E até uma coisa aqui que eu fiz uma busca, ó, Ctrl F, pesquisar, estrangeiro. Tem língua estrangeira, então aqui as áreas do conhecimento que caem. Até deixa eu aproveitar aqui que essa seleção que apareceu. As áreas do conhecimento são essas aqui, ó. Então, vai ter prova de ciências naturais, prova de matemática, prova de língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física e redação, que é a parte de linguagens, né? E tem a prova de história e geografia. Sinceramente, aqui com a minha formação, eu vou trabalhar principalmente com vocês a parte de língua portuguesa e redação, tá? Mas, claro, que quando a gente fala de língua portuguesa, de interpretação, a gente acaba transitando um pouquinho ali sociologia, artes, né? Acaba transitando um pouco nessas outras áreas. Eu vou ver se eu consigo convidar alguns professores aí para dar um suporte na parte de matemática, de ciências naturais, para, de repente, 1 ou 2 aulas eles poderem aí ajudar a dar um direcionamento nessa parte das outras disciplinas, tá certo? Aí tem alguns professores parceiros aí da Univel, né, que a gente vai acabar convidando para, em uma ocasião ou outra, vir aqui fazer uma fala com vocês de outras matérias, tá certo? Essa daqui é do ensino médio, né? Linguagens, códigos, tecnologias e redação, ciências humanas e suas tecnologias, que entra história, geografia, sociologia, matemática, né? E ciências da natureza, que é química, física e biologia. Então, cada uma dessas provas, quando consegue a aprovação nelas, você já elimina isso do currículo do ensino médio e consegue validar a documentação, tá certo? Então, aqui tem um edital explicando todos os detalhes, eu não vou como ficar aqui lendo o edital, acho que não é esse o objetivo agora. E daí, como eu estava dizendo aqui, ó, estrangeiros, né? Então, olha só, aqui o estrangeiro também pode fazer, tá? Então, olha aqui, ó, para a participação de estrangeiro, é obrigatória a apresentação de um dos documentos de identificação oficial e original com foto, né? Passaporte, a identidade expedida pelo Ministério da Justiça, carteira de registro nacional migratório. Então, tem que ter uma dessas identidades oficiais com foto para que qualquer estrangeiro também possa fazer isso, né? Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente,
Então, esses documentos também são aceitos. Então, estrangeiros podem fazer a prova para terem essa validação. Então, está aqui no edital, tá certo? Então, aí, com base nisso, a importância do enseja. Então, deixa eu ver o que mais que posso falar aqui da prova, das obrigações, chegar no horário, aí tem todas as questões que vêm das orientações de qualquer formalidade quando se fala das avaliações, tá certo? E além dessa prova do Enseja, que vai ser no dia 28 de agosto, tá? Aí lá para o final do ano, lá em novembro, tem o Enem, que é outra avaliação importante para quem pensa em entrar na faculdade. Já validou o diploma do ensino médio, já fez toda a documentação e agora quer tentar entrar na faculdade. Então tem que fazer a prova do Enem. É um importante caminho para a seleção, inclusive para as universidades públicas brasileiras. Então, por isso, depois de agosto, né, aí eu vou trazer daí modelos da prova do Enem para a gente poder direcionar um pouco mais a produção. Mas apesar que em Seja e o Enem, elas estão ali com alguns critérios que são bem alinhados, estuda para uma, já serve para as duas, né? Então, vamos começar na aula de hoje falando sobre algumas questões gerais de língua portuguesa. Não são questões diretas da prova, mas algumas coisas para a gente pensar e que aparecem em vários aí estudos de língua portuguesa, tá certo? Coisa que tem ainda no Enseja, quando a gente fala aqui, é que dá para pesquisar as provas e gabaritos, tá? Então, é basicamente em torno disso, ó, a disciplina de ciências, prova e gabarito, matemática, prova e gabarito, língua portuguesa, né? Então, tem a prova e o gabarito. Então, baseado nessas provas, é o que eu vou conversar com vocês nas aulas seguintes, tá bom? Se alguém, de repente, quiser dar uma de curioso já e pesquisar tudo isso, né? Deixa eu fechar, então, agora esses links aqui que eu coloquei do Enseja, fechar esse outro aqui do grupo também, que, ó, o edital eu coloquei ali, o testezinho que nós vamos trabalhar hoje também já está disponível ali na sala de aula, né, e também já mandei no grupo o testezinho, tá certo? Então, nossa aula vai ser em torno desse teste de conhecimentos, não sei se vai dar tempo de falar de todo o teste hoje, mas vamos lá, tá certo? Pegar aqui... Opa, abri o arquivo rapidinho, não este. Então, mandei para vocês em um arquivo à parte, no grupo, teste de conhecimentos gerais. Eu sei que mandei agora há pouco tempo, para as próximas aulas eu vou mandar com uma antecedência maior, né? Quando tiver questões assim, para que a gente possa pensar um pouquinho, vocês tenham um tempo de pensar, sem pesquisar na internet, né? Lendo e tentando fazer, que daí assim vocês podem realmente verificar o nível de conhecimento para depois buscarmos as respostas, tá certo? O que eu vou falar na aula de hoje são algumas questões que eu mesmo elaborei e outras que são de algumas bancas de concurso, mas é em torno dos 100 erros mais cometidos em língua portuguesa. Tem alguns sites que colocam isso, os erros mais cometidos, então eu peguei em torno desses erros e elaborei aí uma sequência de questões para a gente poder começar a nossa conversa, tá certo? Então, seguindo aqui, piadinhas eu vou deixar de lado agora. Então, a primeira questão que aparece aí, ó, sobre o uso do mal com L, mal com U, mas e mais. Nossa, quanta coisa. Então, vamos à leitura da questão. Quanto ao emprego do mal, mas e mais, olha só que coisa para confundir a cabeça, hein? Observe as frases abaixo e assinale a frase em que o emprego está correto. Então, olha só, em qual que está correto? Eu falei, o cara é mal demais, mas aquelas meninas más são muito mais cruéis. E agora, qual que é a forma correta de colocar isso daí? Mal com U, mal com L. Nós temos uso do mas na segunda coluna. Mas ou mais. Depois o outro vem mas com acento, mas sem acento. Aí depois tem o mas ou o mais de novo. Nossa, isso aí é para confundir, olha. E se para estrangeiros isso é difícil, né? Para brasileiros também, tá? Porque está entre os erros mais cometidos por brasileiros também, né? Então vamos pensar um pouquinho nisso. Não sei se alguém vai se arriscar na resposta, se alguém já tentou ver antes. Qualquer coisa, coloca no chat ali o que acha que é a resposta. E daí agora, então, já vou começar a construir a explicação com vocês. Caneta. Então, olha só, quando nós falamos de mal, mal com U, ele é o oposto de bom. Então, o mal com o e o bom são duas palavras que elas vão para o plural. Então, lembrar de fazer o parzinho, mal com o, bom com o, né?
Então, esse parzinho anda junto, ó. Ele vai para o plural, então, homem mau, ou se eu pegar aqui o menino mau, né? Aí vai ser menina má. Se for para o plural, meninos maus, meninas más. O bom, ele acompanha no plural também, né? Então, se eu pego menino bom, meninos bons, meninas boas, menina boa, né? Então, a flexão para o feminino e para o plural, ele acompanha. Então, é isso que nós temos aqui, ó. Mal, maus, má com acento e mas com acento. Então, mas com acento, ele é o feminino plural. Opa, deu uma zebrinha ali na hora do risco. Ele é o feminino plural da palavra mal, tá certo? Agora é o seguinte, quando nós temos o mal com L, o contrário é o bem. Então, o mal com L e o bem, eles são palavras que não vão para o plural. Se eu falo, eles correm bem, eles correm mal. Então, tem que tentar dar um jeitinho de memorizar que o mal com L e o bem andam junto. O mal com U e o bom com O, né? Dá para tentar associar o O e o U, né? Do bom e o mal. Então, tentar fazer essa associação aí para poder memorizar essa partezinha aí, tá? Então, isso é uma questão importante também. Então, agora, como que fica na dúvida? Que usar a palavra bem e o bom, geralmente o pessoal utiliza corretamente. Então, se eu falo aqui, o menino mal, mas menino mal, aqui onde é que eu estou circulando agora? Se escreve com U ou com L? Eu vou tentar encaixar o bom ou o bem. O menino bem não dá certo, é o menino bom. Então, vai ser o mal com U. Agora, se eu falo, o menino corre mal, o menino corre bem. Então, vai ser o mal com L. Consegui memorizar esses dois parzinhos? Fiquei com dúvida no parzinho. Testa qual que vai para o plural, para qual que vai para o feminino. Bom, boa. Mal, má, né? Então, tem essa forma aí para memorizar. Ó, ele é um mau profissional. É com L ou com U? Ele é um bom profissional. Então, o parzinho vai ser esse mal com U, tá certo? É a mesma coisa se eu falo aqui, ele está sempre mal-humorado. Ele está sempre bem-humorado, não é bom-humorado, né? Então, por isso, mal com L. Agora, vamos lá. O mal, ele pode ser um substantivo, né? É um mal incurável, vem na ideia de doença. E depois nós temos aqui a conjunção, a brincadeirinha aqui que às vezes eu usou com os pequenos, né? Ele fala, o menino é bonito, mas fede, né? Então, esse mas, né? Esse mas é quando vem uma ideia contrária à frente. Então, se eu falo, ele é legal, mas é meu amigo, né? A menina falando, ou sei lá, posso falar, estudei muito, mas não tirei uma nota boa. Então, ele vem contra a expectativa. Então, o mas sem acento é quando em uma frase eu coloco com ideia contrária. E o mas com acento é o feminino plural de mal, tá certo? E outra palavrinha, quanta informação, né, gente? Muito cansativo falar assim, tá difícil? Qualquer coisa vocês me perguntem aí, gente, tá? Que eu posso repensar aí para as próximas aulas, mas estou tentando aqui levar de uma forma bem prática. E daí que quando fala do advérbio, ele corre mais, né? Então, quando eu falo ele corre mais ou ele corre menos, então mais quando é de intensidade, de mais coisas, de adicionar, aí eu posso até lembrar que é com mais letras. Ó, o mais aí ele tem 4 letras, ele tem mais letras que os outros, tá? Então, nesse caso, fica mais fácil de poder memorizar essa partezinha. E daí, quando vai para a escrita lá da proposição, o cara é mal, o cara é bom. Então, o que vai fazer parzinho com o bom é o mal, né? Então, por isso que vai ser o mal com U. E daí, ó, só, o cara é mal, mas as meninas são mais, né? Então, daí fala aqui, ó, mas, de que vem uma outra ideia. Esse mais aqui é de mais, de adição. Então, nesse caso, ele não vai ser o correto, tá certo? Mas as meninas mas, com acento, plural feminino de mal, são mais cruéis. A questão da intensidade, né? Mais, tá certo? Então, por isso que nesse caso aqui fica a alternativa E, tá bom? Então, essa daí é uma das questões aí que nós temos na sequência. Tá certo, gente? Não sei se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, fala aí, né? Então, tentando passar aí certinho. Vamos adiante para a próxima questão.
Essa daqui é uma questão que eu coloquei por causa de um erro assim que acontece muito na língua portuguesa. Existem as chamadas preposições. Preposições são aquelas palavrinhas que não têm uma tradução direta, não tem assim uma tradução, mas que elas são usadas como partícula de ligação. Deixa eu abrir aqui uma outra telinha só para fazer uma anotação rápida aqui, né? Que daí eu já jogo aqui, fica fácil de conversar com vocês. Então, fechar aqui, aumentar um pouquinho esse zoom. Quando a gente fala de preposições, são algumas palavrinhas de ligação. Deixa eu pegar aqui, exibição, página inicial, só tirar esse destaque. Beleza, voltamos. Preposições são palavras de ligação. De ligação. Como que funcionam essas palavrinhas? Por exemplo, gosto de você. Então, esse de que está fazendo essa ligaçãozinha aqui é uma preposição. Se eu digo assim, concordo com você, né? Esse com que está aqui no meio, ele não tem uma tradução direta, ele faz essa ligação, isso que é chamado de preposição. E tem outras aqui, se eu falar aqui, confio em você, também esse em aqui é uma preposição. Eu posso dizer assim, vou para casa, esse para também é preposição, essa partícula de ligação, essa palavrinha que liga as outras, tá? No caso das preposições, o que que acontece? Tem algumas expressões em língua portuguesa que essa preposiçãozinha, toda hora a gente fala junto com a palavra. Aí as pessoas passam a pensar que a palavra, essa preposição é a mesma palavra, e não é. Então, é o que eu quero chamar a atenção para essa segunda questão, ó. Observe as palavras destacadas na frase abaixo e assinale qual está escrita corretamente. Então, tem ali, de repente, comecei a levar calotes, né? Calotes é sinal das pessoas que não pagam, né? Por isso, determinei que a partir de hoje não vendo mais fiado. O que que é fiado? É aquela venda que se faz para receber depois, né? Então, só coloquei essa frase. As pessoas começaram a não pagar mais, por isso não vendo mais a crédito, né? Então, seria essa a afirmação da ideia que tem aí. Aí tem três expressões que eu coloquei destacadas: de repente, por isso e a partir. Tem essas três junções de palavras que estão aí e que, assim, o pessoal erra muito escrevendo isso junto. Mas o que que eu quero chamar a atenção aqui no destaque? O de é uma preposição que está junto com a palavra repente. O por é outra preposiçãozinha. E esse a aqui também. Então, todas essas são preposições. E o pessoal erra muito escrevendo grudado. E essas aí estão sempre separadas, tá? Então, assim, só para chamar a atenção, aqui já fica a alternativa E como resposta também, porque esses casos são sempre separados. E quando tem de, por, a, com, então essas palavrinhas, geralmente, elas estão separadas, tá? E daí aqui tem mais algumas que eu quero comentar rapidinho, que o pessoal também se confunde muito, né? Quando a pessoa fala, com certeza farei isso. Certeza é uma palavra que funciona sozinha. E o com, a gente fala ali junto. Então, emendado assim, não existe na língua portuguesa, tá bom? Outra que tem agente. Isso daqui eu geralmente comento nas aulas presenciais também, né? O agente é aquele que age. O agente secreto, James Bond, agente 007, né? Então, quando eu falo que aquele que age é o agente, então, nesse caso, se escreve tudo junto. Mas falar agente, brincadeirinha aqui do nós, né? Eu coloquei, não é nós que se escreve, é nós. Aqui eu coloquei errado também, né? Mas quando é agente significando nós, né? Ele é separado, que gente, então, a gente, é as pessoas, tá? Então, é outra forma. Aí, alguns alunos me perguntam, professor, é correto falar a gente? A gente fez alguma coisa? É correto falar? É correto falar, tá? Só que é uma forma coloquial. O que que é coloquial? É um modo informal de falar, é mais assim de conversa popular, entende? Então, a gente fez isso, a gente estudou português, então é certo falar? É certo falar, só que ele não é uma linguagem formal, é uma linguagem mais popular, por isso que quando vai escrever e tal, é melhor usar o nós, né?
Então, nós fizemos alguma coisa, nós estudamos a língua portuguesa, ele dá um pouquinho mais de formalidade, tá certo? E daí tem outra também que o pessoal escreve muito coladinho, é tal da expressão afim. Quando fala o afim, é que tem a finalidade. Você está afim de estudar? Está afim, tem a finalidade, tem o objetivo de estudar, se escreve separado. Mas agora, afim tudo junto, como tem agora o quadrinho que eu estou fazendo, esse afim tudo junto, ele é quando tem alguma afinidade. Então, eu e meu amigo temos gostos afins, ou então temos algo afim. Então, quer dizer que tem uma afinidade. Então, escrever esse afim junto são em poucos casos, porque são poucas as vezes que a gente fala de afinidade. A maioria a gente fala de objetivo. Está afim de descansar, estar afim de passear. Então, estar afim nesse sentido é separado, tá certo? E outra que a gente vê aí o pessoal escrevendo junto o tempo inteiro, eu corrijo redação, isso daqui aparece muito, né? É o de novo, escrito tudo junto, né? Aí isso aconteceu de novo. Quer dizer que aconteceu outra vez, aconteceu de novo. Então quer dizer que aconteceu de um modo novo. Novo é separado também, tá? É novo, é a palavra novo, de um modo novo. Não existe de novamente. De novamente não existe, né? Novamente aconteceu isso. Então, só para lembrar que olha só as preposições, o com, o a, o de. Então, essas são partículas que elas ficam separadas. Um caso ou outro pode até juntar, mas aí já é uma outra ideia que tem ali, tá certo? Tem outra palavrinha aqui que confunde, que eu só vou chamar atenção para essas duas agora. Tem aqui embaixo e aqui no cantinho aqui, ó, em cima. Tá? A palavra embaixo, ela é uma exceção que junta, tá? Então a palavra embaixo ou debaixo, ela junta e em cima não. Isso aqui pode até gerar uma confusão, mas é uma regra que eu não sei se vale para o espanhol também, mas para a língua portuguesa vale, que eu só posso colocar um M antes de P e B, tá? Então, aqui, a palavra embaixo, eu posso juntar ela dessa maneira, mas a palavra em cima, não. Que se eu juntar o em cima, tem que escrever dessa maneira que está aqui no cantinho, ó. E se eu escrever dessa maneira, eu perco a noção de sentido. Não é que não existe, existe em cima escrito com N, tá? Existe. Mas não é uma forma, isso aqui é de um português bem antigo, que nem se usa mais, não vou nem explicar muito essa daqui, tá? Embaixo da caixa tá aqui junto, em cima da caixa se escreve separado, tá certo? Então, isso que eu também queria chamar a atenção aqui para falar um pouquinho, tá bom? E daí, dito isso, é claro, voltando para a questão, né? Então, essas preposições são separadas. De, por, com, em. Essas partículas, ficou na dúvida, escreve separado, que é maior a garantia de você acertar aí na escrita, tá bom? Vamos para outras aqui. E daí, essa daqui sobre conjugação de verbo, gente. Acho que essa 3 aqui, ela vai ficar um pouquinho mais teórica. Como que eu vou falar agora desse daqui? É que agora eu pensei, essa questão aqui ficou difícil agora. Mas vamos lá, já que está aqui, vamos tentar explicar. Qualquer coisa a gente volta nela mais adiante. Essa daqui é da conjugação dos verbos. Lembram das conjugações? Eu estou, eu sou, eu tenho, eu vou, né? Então, a forma de conjugar os verbos com as pessoas. Então, vamos ver um pouquinho das conjugações. Mas e daí, quando nós vamos para o verbo ter? Olha só. Ele tem, ele teve. Ele vem, ele veio. Ele vê, ele viu. Então, estou chamando a atenção aqui para o ele, né? Se vai no eu tenho no presente, eu tive no passado. Eu vejo, eu vi. Eu venho, eu vim. Então, nós temos essas variações aqui, tá certo? Tem um verbo aí, dois verbos que são difíceis de conjugação, que eles confundem muito o pessoal que fala língua portuguesa também, tá? Como eu falei, estou pegando aqui os erros mais cometidos em português. Então, que é justamente o que eu tenho no enunciado, ó. Conjugue os verbos destacados entre parênteses, complete as lacunas no período abaixo e assinale a alternativa que apresenta as respostas na sequência correta. Não sabendo como impedir a manifestação dos estudantes, o governo, tem aqui o verbo intervir. Então, é interveio, interviu, intervinha.
Como que conjuga esse verbo aqui agora? O governo interveio, o governo interviu. Ou depois, e com força militar. E assim, o verbo conter. Conteve ou conteu os manifestantes? Né? Ou contive, fica até mais estranho aqui. Então, e agora a conjugação desses? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é para o finalzinho aqui, ó, vir, tá? E aqui o verbo ter no final, ó, da formação desses verbos. Então, quando vai para a conjugação, vamos lá, né? O verbo, nós temos o verbo conter e o verbo intervir. Então, isso daqui é uma forma que nós temos para poder arrumar a conjugação. Então, se eu colocar aqui na conjugação dos verbos, né? Eu tenho aqui ele veio, ou então, se é o verbo ver, ele viu. E daí agora o verbo intervir. Ele interveio ou ele interviu? O verbo intervir, ele vem dessa conjugação aqui, ó. Então, é ele interveio, tá? Então, ele interveio. Gente, o que eu tô falando aqui é coisa difícil para os brasileirinhos também, tá? Então, daí aqui é a forma como nós temos para colocar. Beleza? Deixa eu só tentar separar aqui para melhorar a visualização. Então, essa aqui é a ideia. Depois, a outra nós temos ali, ó. Quando nós falamos de conter, olha o verbo ter. Conter, então, é contém, conteve. A embalagem contém. A embalagem conteve, né? Contiveram, contém no plural. Então, tudo isso daí vai fazer parte do verbo conter. Então, é ele tem, né? Ou então ele, no passado, ele teve. Então, quando eu vou falar, vai ser ele conteve. Isso daqui, gente, é uma conjugação, como eu falei, que pega um caso mais difícil um pouquinho, tá certo? Então, quando nós vamos para essa questão aqui, o que vai responder? O governo interveio com força militar e assim conteve os manifestantes. É a forma de conjugar aqui. Mas aí eu quero chamar a atenção para outra dica. Professor, e se eu precisar escrever e não souber como que escreve? Quando é uma questão objetiva, assim, beleza, mas está lá na redação, né? Está escrevendo e quer saber. Olha só, tem alguns macetezinhos para a gente tentar sair disso. Você quer utilizar o verbo intervir e não lembra como que conjuga. Aí você pode colocar assim, ó, o governo interveio, intervir. Fiquei na dúvida, professor, não quero escrever isso. Mas você não precisa perder a palavra. O governo, você pode colocar precisou intervir. Olha só o que aconteceu aqui. Quando eu coloco dois verbos juntos, a conjugação é feita só no primeiro verbo, o segundo não mexe. Porque até o verbo intervir, até na grande mídia, gente, repórteres profissionais erram nesse verbo, tá? O negócio é muito louco. Ou então, assim, ó, a embalagem continha, né? Ou continha, conteve, eu não sei falar de que contém dentro, né? Eu não sei. Então, a embalagem pode conter. Coloquei um pode antes, né? Ou vou falar a polícia, conter também, né? Conter no sentido de segurar. A polícia pode conter os manifestantes. Então, quando eu coloco dois verbos, a conjugação, ela fica no primeiro. Então, esse é um macetezinho de escrita para quando você quer usar o verbo e não lembra como conjuga. Aí você coloca um outro verbo junto. Não é à toa que no futuro, né? Quando a gente fala no futuro, eu estarei na aula, né? Estarei, mas tão estranho, né? Falar que nós estaremos na aula. Aí a pessoa não lembra, mas espera aí, é difícil. Aí é por isso que o pessoal no futuro sempre usa o vou, né? Eu vou estar na aula. Como que diz, né? Eu terei. Fica estranho. Eu vou ter. Então o vou tá aí como um coringa, né? Então nós vamos estar na aula. Observem, ó, que o verbo estar aqui, ele não mudou a conjugação, ó. Vamos estar também, né? O estar não mudou. Ficou só o vamos, o vou. Então, às vezes encaixar o vou, o vamos,
algum outro verbo no comecinho, ele ajuda para organizar melhor a escrita, principalmente quando precisa fazer uma redação, alguma coisa assim, né? É um macetezinho aí para ter um outro conteúdo a mais, tá certo? Então, agora indo para a próxima questão, essa daqui, gente, essa daqui também é para judiar, tá certo? Gente, como é que tá aí do outro lado? Me deem um feedback no chat, por favor. Tá tranquilo para acompanhar? Tá muito complicado? Vocês me deem resposta, professor, tá difícil, me coloca no chat aí que eu sei o que eu tenho que voltar a explicar. Ou se não, professor, tá tranquilo, que daí eu vou indo adiante, tá? Que é 1 hora só, gente, vai ser aqui, ó. Tá certo? Qualquer coisa vocês me falem aí. Seguindo aqui. Então, agora sobre a palavra viagem que tem aí. Gente, todas as palavras em língua portuguesa que terminam com agem, elas são escritas com G, né? Então, olha só, fiquei muito feliz, uns positivo aqui agora no chat, assim, tá bom, eu respiro, sei que o pessoal está acompanhando aí e seguindo, né? O que acontece com assim, as palavras escritas com agem. Vamos lá, pegando a minha telinha aqui de novo, né? As palavras escritas com agem, todas elas terminam com G na sua escrita. Se eu falo folhagem, ramagem, que é um ramo, né? Se eu falo folhagem, ou folhagem já foi. Falo imagem, personagem. O que mais que nós temos aqui? Sei lá, que outra agem aí, me dê exemplos aí de qualquer outra palavra que tenha, filmagem, né? Todas as palavras terminadas em agem na língua portuguesa, elas são escritas com G. Isso é uma regra para os nomes. Lembrando, os nomes são escritos com G nessa terminação. Imagem, ramagem, folhagem, personagem, até dá para colocar aqui a palavra sacanagem também, né? O pessoal fala aí, né? Então, todas essas palavras são escritas com G, porque são nomes. Então, vamos lá. Vamos voltar para a questãozinha aqui que nós temos. Fiquei muito feliz quando fiz a última viagem. Estou dando o nome, né, do período de deslocamento, vamos falar aqui. Então, beleza, viagem com G nesse primeiro caso. Ele só tem uma situação que o viagem vai ser escrito com J, tá? Ele só vai ser escrito com J em uma situação, quando é do verbo. Então, viajar. O verbo viajar, eu vou colocar lá, né? As variações. Eu viajo, tu viajas, ele viaja, vou colocar aqui, ele viaja, nós viajamos. Então, é toda a variação do verbo viajar é com J. Então, aí eu quero desejar, né? Eu vou desejar e vou falar assim, que você viaje. Opa, que é com J, ó, já tô indo no G, né? Que você viaje. Eu estou desejando que você viaje, né? Que nós viajemos. Aí eu vou colocar eles viajam e eu desejo que vocês viajem muito pelo mundo e sejam felizes sempre, né? Então, olha só, viagem, se é uma conjugação do verbo viajar, aí ele vai ser com J, tá? Então, é a única situação que que a palavra viagem vai ser com J. A maioria das vezes fala, fiz uma viagem. É com G sempre, tá bom? Só quando é conjugação do verbo que vai ser com J, isso aqui acontece lá de vez em quando, mas lembrando que o verbo viajar é sempre com J. Se eu colocar um G aqui no meio, eu viago, tu viaga, nós viagamos, aí não dá certo escrever o verbo com G, tá? Com G o verbo vai dar outro som, tá legal? Então, por isso aqui, ó, fiquei muito feliz quando fiz a última viagem, por isso desejo que eles também viagem. Aí aqui vai ser essa daqui, as proposições, ó. Por isso que vai dar a alternativa B nessa questão, tá bom? Então, viagem, isso eu falei também para explicar bem isso, gente, que é um erro muito comum, tá? Então, todos os nomes que terminam com agem, eles são com G, mas daí o verbo viajar é com J, tá certo? Então, só para lembrar desse detalhezinho aqui também. Seguindo, então aqui vai aparecer o destaque, né? O verbo que eu viaje,
que ele viaje, que eles viajem, né? Essa aqui é a imagem que eu tirei do site lá da conjugação dos verbos. E daí aqui fica a letra B, viagem primeiro com G, depois com J, então são duas possibilidades que a gente tem aí na língua portuguesa, certo? Outra palavrinha, gente, isso aqui é para acabar com meus amiguinhos estrangeiros que vêm aí, que não conhecem bem o português, né? Então, vamos lá, tem 3 palavras aqui que são difíceis. Então, olha só, há muitos empecilhos ou empecilhos, não sei se algum de vocês já ouviu essa palavra. Já ouviram essa palavra, alguém falar? Tem um empecilho? O empecilho, que ideia que vem quando fala de empecilho? Então, aqui, até no contexto, há muitos empecilhos ou empecilhos para ingressar em nossa sinfonia, pois os nossos concertos são apresentações de altíssimo nível. O candidato terá que mostrar muita habilidade musical, porque o processo de seleção é sério e não abriremos nenhuma exceção. Então, nós temos aí esse jogo de palavras que acontece. Então, vamos lá, tá? Eu coloquei aqui a palavra empecilho, porque a palavra empecilho, às vezes, ela aparece em algumas pegadinhas, tá? Eu já vi isso aparecer e ainda aparece. Então, vamos chamar a atenção aqui, vamos ver a explicação. A palavra empecilho com i, ela não existe, tá? O que acontece é que muitas pessoas escrevem com i e colocam, porque existe o verbo impedir. E quando a gente fala de empecilho, parece que é uma ideia de algo que impede. As pessoas formam isso na cabeça, tá? E faz muito sentido essa formação, então por isso que o pessoal erra muito dessa maneira. Mas não é do verbo impedir que se forma a palavra empecilho. É do verbo empecer. Gente, empecer é um verbo antigo da língua portuguesa, que ninguém fala, eu não vejo ninguém falando, isso empeçou, não tem ninguém que conjuga esse verbo mais, né? Mas a palavra empecilho, ela aparece aí em alguns textos, alguma coisa, que é praticamente um sinônimo de impedir. Mas só para lembrar que empecilho se escreve com E. Então, esse é um detalhezinho. Outro aqui, eu vou falar sobre a palavra exceção, com cedilha ou exceção com 2 S's. Todas as palavras que nós temos aí a terminação geral, na hora que eu vou predileto, predileção, dirigir, direção, administrar, administração, redigir, redação, a grande maioria forma tudo com cedilha, tá? São poucos os casos que nós temos com 2 S's, mas daí já são palavras que são bem conhecidas, né? Ó, a discussão, regressão, impresso, impressão, regresso, regressão, né? O discussão não tem necessariamente, mas quando nós falamos aqui permitir, né, permissão, concessão, poucas palavras que são formadas mesmo com 2 S's. A grande maioria é com cedilha, tá? Então, quando nós falamos da palavra exceção, ela vem da palavra exceto, que ela pega essa formação aqui com C cedilha, tá certo? Então, a forma correta é exceção com cedilha. Só lembrando que a palavra excesso com 2 S's, ela existe, mas é um sentido diferente. Quando eu falo que eu tenho algo em excesso, eu tenho algo sobrando, eu tenho algo a mais, é um excesso, né? Quando eu falo exceto, todos podem passar, exceto você. Esse exceto é o quê? É uma restrição, tá? Então, exceto é uma restrição. Excesso é quando tem demais. Então, a palavra excesso, ela não forma, um excesso grande, eu tenho uma exceção? Não. É um excedente. Então, a palavra exceção com 2 S's, ela não existe, tá? Então, a exceção é com cedilha. Então, isso daqui é o que eu posso explicar de regras aqui. Então, empecilho é com E, que é do verbo empecer. Como eu falei, ninguém fala esse verbo empecer mais, mas a palavra empecilho está ali para dar confusão nas provas. A palavra exceção, ela aparece muito. Até um teste que eu peguei de alguns meses atrás, estava lá a palavra exceção entre as alternativas para pegar os estudantes, tá? Então, excesso com 2 S's existe, mas é diferente. Exceto é fora da regra. Excesso demais. Então, essa daí para pensar que excesso, exceção vem da palavra exceto. Agora aqui, concerto, com C ou com S?
Agora aqui dificultou, né? Essa daqui eu posso explicar da seguinte maneira. Não é uma coisa técnica, tá? É só, sabe aqueles macetezinhos para você poder memorizar a palavra? Pois bem. Então, é o que eu posso dizer aqui, ó. Concerto. Se for com C, né? Se for com C, eu posso falar que é da palavra canto, que tem a ver com música. Mas agora, concerto, quando é com S, essa segunda até é mais fácil de lembrar. Concerto é quando tem um serviço para fazer. Então, quando você tem um serviço, você tem que arrumar alguma coisa, um serviço, concerto é com S. Eu, sinceramente, depois que eu fiz, é que são assim, não é uma regra, mas é uma associação que a gente faz na mente, né? Depois que eu fiz essa associação de que concerto com S é quando eu tenho um serviço, nunca mais errei a escrita da palavra, tá? Concerto com S é quando tem um serviço para fazer. Concerto com C é um concerto musical, aquele negócio todo, né? E agora, voltando para a questãozinha que eu tinha proposto, há muitos empecilhos, né? Então, aqui ficamos com a letra E, porque é do verbo empecer. Exceção, temos dois casos aqui, ó, que estão corretos, né? E a B ou a C. E agora, no caso, está falando que são apresentações de altíssimo nível. Então, aqui está falando de uma apresentação musical, né? Para entrar na nossa sinfonia. Então, é uma apresentação musical. Por isso, concerto com C, porque tem a ver com o canto, tá bom? Então, só para ver se lembra aí. Eu sei, gente, é muita coisa, difícil de memorizar tudo, né? Mas vamos seguindo aí. Firmes e fortes? Tem alguns aí que estão com a câmera ligada, que eu tô vendo, estão com as carinhas, não sei se estão assustados, o que que tem. Qualquer coisa, vão perguntando aí, tá bom? Seguindo. Então, vou fazer mais essa questão e acho que o restante vai ficar para outra aula aí, para também não ficar tão cansativo, que já vai dar quase 1 hora agora de vídeo, né? A respeito do uso do porquê, gente. Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento, meu Deus do céu, né? Tanto porquê. E eu coloquei essa provinha aí para os alunos presenciais aí na faculdade, até eu coloquei essa questãozinha, né? Aí teve um aluno que me respondeu escrevendo desse jeito aqui na prova. Eu tirei uma foto, não aguentei, né? Tava lá o porquê, ele sinalizando a questão, ele porquê junto, porquê separado, muda tudo para PQ. Colocou ali só o PQ, é mais fácil. Falei, concordo com você, podíamos mudar tudo para PQ mesmo, né? Mas não dá, né? Não vamos bagunçar com o português assim, né? Mas isso aí foi a resposta que o aluno escreveu na prova uma vez, né? Aí essa eu fotografei, falei, vai pro meu slide. Mas agora, voltando para cá. Quando nós falamos do uso dos porquês, tem uma regra aí que é bem tranquila, tá? Não é assim o bicho, ó. É tranquilinho para lembrar. Porquê separado é quando é uma pergunta. Então, se for uma pergunta, por que aconteceu isso, né? Esse porquê, ele vai ser sempre separado. Se eu vou dar uma resposta para alguém, esse porquê é junto. Então, fiz porque queria. Esse porquê é junto. Quando eu vou fazer uma afirmação que esse porquê equivale à palavra, vou tentar escrever com o mouse aqui, vai ficar feio. Quando esse porquê equivale à palavra vixe, borrei o mouse aqui. Equivale à palavra motivo, aí ele é um porquê junto com acento. Então, por exemplo, qual o porquê de fazer isso? Qual o motivo de fazer isso? Então, quando eu falo qual o porquê, que equivale, eu consigo mentalmente trocar pela palavra motivo, esse porquê é junto com acento. Mas, assim, é a minoria dos casos, de vez em quando que aparece esse só. Mas, então, quando é resposta que o pessoal está falando, fui porque quis, eu não fui à festa porque o carro quebrou, sei lá, esse porquê que eu coloco aí dando explicação, ele é sempre tudo junto. E os outros, quando está numa pergunta, ele é sempre separado. Então, isso é a regrinha que não tem dúvida, tá? Qual que é a outra diferença que nós temos aqui? Separei a palavra, eu tenho esse que sozinho e esse que está com acento. O que ele só vai ter o acento quando ele está juntinho do ponto de interrogação. Você fez por quê? Esse porquê daí já tem o ponto de interrogação coladinho no quê? Aí ele vai ter esse acento aqui, o chapéuzinho que tá. Dá diferença na pronúncia? Nenhuma. Nenhuma diferença, tá? A pronúncia é a mesma. Só que quando eu falo, você fez por quê?
Você disse o quê? Então, quando você fala dessa maneira, que está o quê, e já põe o ponto de interrogação, final de frase, aí esse quê é acentuado. É essa a regra. E já chamando a atenção para o quê, gente, o por só casa com o quê nessas situações aqui, ó. Nas outras casas, você gosta de quê? Você quer para quê? Você confia em quê? Você disse o quê? Então, com essas outras preposições que estão aqui, ó, é sempre separado, não tem nada que junte isso, tá certo? Seja explicação, não seja, esse aqui está sempre separado. Você gosta de quê? Você quer para quê? Você falou o quê? Ó, o que separado, em que separado, para que separado, de que separado. Até eu poderia falar assim, tá? O que, ele casou com o por e ele é fiel ao por. Então, ele não se junta com mais ninguém, tá certo? Só se junta com o por e o que. Só os dois que se juntam, não juntam com mais ninguém, tá bom? Então, só para lembrar que também é muito comum a gente ver esse erro, de que eu vejo junto, esse o que, o pessoal escreve muito junto essas aí, tá? Então, fora o por, o que está sempre separado, outra regrinha, tá certo? E daí, dito isso, vamos então para o questionamento. Esse aqui eu vou passar, vai ficar ali para estudo, tá? Ó, uma pergunta, por que você foi embora? Uma pergunta. Então, esse porquê, ele é separado sem o acento, porque está no começo da pergunta. Por quê? Né? Aí eu tive que fazer um texto dramático, né? Fiquei esperando a sua resposta, o seu porquê, o seu motivo, a sua razão, né? Opa, aqui eu também tem esse porquê que dá certo, ó. O seu porquê. Então, nesse caso, já é esse aqui, ó. Já vamos saber que vai dar a letra C pelas duas proposições, mas vamos ver as outras. Pelo menos dissesse, fui porque não lhe amava mais. Então, esse porquê seria uma explicação. Fui porque não amava. É uma explicação. Como não tive resposta, ainda fico me questionando. Oh, meu Deus, por quê? Ó, porque uma pergunta junto do ponto de interrogação. Então, por isso que vai ser esse porquê separado e com o acento. Tá certo? Então, regrinha, tudo junto, resposta. Separado, pergunta. Se tiver junto do ponto de interrogação, o que leva acento. E o porquê só leva acento tudo junto quando ele equivale à palavra motivo, tá? Então, essa que é a regrinha do porquê aqui, sendo bem simplificadora aqui para tentar entender, tá certo? Muito difícil para acompanhar, gente? Tá muito... Tá bom? Então é o seguinte, agora eu vou fazer uma pausa aqui também para não me estender muito além do horário, também para não ser cansativo para vocês e tudo mais. Deixa eu encerrar aqui, vou descartar as minhas anotaçõezinhas. Vamos voltar aqui agora e deixa até eu encerrar o compartilhamento, parar a apresentação. Então é o seguinte, pessoal, agora só para poder então já finalizar um pouco, não sei o que vocês acharam dessa experiência, desta aula, tá? Depois, qualquer coisa, me deem aí no grupo o feedback de vocês, o que vocês pensam, o que vocês acharam, o que quer que seja. Deixa eu só, né, tá. O que vocês acharam dessa experiência. Como eu disse aqui, agora, eu não vou mais ficar uma coisa tão, né, dialogada com... Eu vou pegar naquilo que aparece mesmo em concurso, principalmente focando na prova que nós vamos ter do Enseja, tá? Então, essas 2, 3 primeiras aulas, eu vou trabalhar com essas questões que têm mais conteúdo. Por quê? Para entender sobre gramática, para poder fazer um passeio disso. Aí, daqui mais ou menos umas 3 aulas, eu vou começar a pegar a prova do Enseja mesmo, e vou trabalhar só em análise das questões do Enseja, para poder dar esse direcionamento para quem pretende fazer a prova, tá certo? E daí o seguinte, de repente, lá no grupo, lá tiver alguma dúvida, alguma coisa, pergunta lá, tá? Se tiver algum conteúdo que você quiser saber, beleza, fez alguma prova, viu alguma coisa, me pergunta lá, e daí isso pode ajudar também a gente a direcionar melhor as aulas, tá certo? Em princípio, vamos manter, então, nas segundas-feiras, das 20h30 até as 21h30, em princípio, vamos manter nesse horário, tá certo? Mas, enfim, aí depende um pouco, não sei se outro horário pode ficar melhor para atender mais pessoas, a gente pode tentar discutir isso. Só que, como eu falei, sexta e sábado eu estou atendendo a galera no presencial lá na Univel. Nos outros dias eu também trabalho à noite na Univel, então segunda-feira foi a única brecha, assim, melhor para atender. Como a aula é gravada, eu, por enquanto, vou manter nesse horário, tá certo?
Aí qualquer coisa a gente vai dialogando no grupo lá e alinhando os detalhes, tá certo? Gente, agradeço demais a companhia até aqui, né? Então tem aí várias pessoas que permaneceram firmes aí durante toda essa hora. Agradeço demais a companhia e nos vemos por aqui então na próxima segunda, beleza? Salvar os links aí, participação. As outras questões eu analiso na próxima aula e daí eu continuo com outros conteúdos daí também. Beleza, gente? Obrigado pela participação. Meu abraço, meu carinho aí, tenham uma ótima semana. Eu vou encerrar a gravação e fico mais um pouquinho online, se alguém tiver alguma dúvida e tal, ainda dá para a gente conversar aqui de uma forma ainda mais informal daí, tá bom? Encerrando a gravação, valeu!